Olá, boa tarde. Vamos dar aqui início à apresentação do workshop Jardins Públicos do Douro, Património e Biodiversidade. O meu nome é Rui Araújo, sou empresário e consultor, licenciado em Engenharia Agrícola e membro vitalício da Royal Horticultural Society. E claro está, um apaixonado pela botânica, pela natureza, pela arte, pelos jardins e pelo Douro. Hoje, no Dia Mundial do Ambiente, apresento este workshop integrado, resultado de iniciativa privada, livre e inovadora, após uma abordagem fresca e progressiva para toda a comunidade, com o objetivo de valorizar o património recebido, entregando-o com mérito e sustentabilidade à geração futura. É um exercício de educação ambiental. O financiamento é exclusivamente de capitais próprios, pela empresa From Douro, sem qualquer apoio comunitário ou governamental, e aqui com o suporte logístico da Galeria de Arte do Solar da Porta dos Figos, em Lamego, onde decorre a exposição E o Douro Aqui Tão Perto, de aguarelas e postais sobre o património do Douro, onde, claro está, estão retratados os jardins da região. Atravessando a história e chegados ao presente, os jardins são testemunhas vivas e dinâmicas da cultura, da riqueza dos saberes, das atividades económicas e da religiosidade do povo, uma herança que urge preservar. São também espaços vivos de fruição, de bem-estar e de elevação da qualidade da vida, recomendados para todas as idades. Podemos, sem grande esforço, enquadrá-los num estilo de vida slow living, tão procurado no cotidiano e também pelos turistas que nos visitam e se encontram a passar férias na região. São espaços vivos, pois, para além de local de prática de horticultura, usando recursos humanos, o solo e o clima, as plantas e as estruturas, são também reserva para a fauna e outros seres vivos dentro das cidades e vilas, e por isso são territórios de preservação da biodiversidade e também espaços de educação ambiental. Os elementos que os compõem são mais ou menos elaborados, destacando-se a presença da água, em lagos, fontes, repuxos, cascatas, as esculturas, a arte pré-histórica e as estátuas. Também os painéis de azulejos, a arte tão querida dos portugueses, tudo num fundo de combinação de cores, de copas e flores, e também, sem deixar de fazer uma referência aos monumentos vivos da região. Sobretudo, os jardins são construções para as pessoas. Como é saudável observar a mudança das estações, pessoas a lerem um jornal ou um livro, a debater política ao domingo de manhã, as crianças a brincarem, os namorados a beijarem-se, as notas musicais a bailarem nos coretos, o canto dos melros, os adolescentes a conversarem, os idosos a caminharem, os perfumes das flores, o som da água e as imagens invertidas. Parece que o tempo e o espaço mudam e nos chamam à contemplação da beleza e à meditação. A biodiversidade nos jardins é medida pelo Índice de Biodiversidade, tendo como base um conjunto de indicadores multifatoriais, e manifesta-se pela variedade de espécies vegetais, plantas anuais e vivazes, arbustos, árvores de folha perene ou folha caduca, palmeiras, a das Canárias quase extinta, que servem de abrigo a numerosas espécies de aves e insetos, como as borboletas, as abelhas, as joaninhas, e também aos musgos e líquenes. A promoção turística dos jardins é em certa medida realizada pela APH, que todavia no seu site apresenta um vídeo de 4 minutos para jardins históricos e privados do Douro,
estando estes sujeitos a pagamento de limitações de uso. Por outro lado, de entre os 195 jardins classificados no país, apenas 2 se encontram na região do Douro: o Palácio de Mateus, privado, e o Jardim Botânico da Outade, público, ambos no concelho de Vila Real, a cidade portuguesa da biodiversidade. Em setembro de 2020, a RTP promoveu os jardins históricos num programa de entretenimento e no Douro, os únicos jardins públicos apresentados foram o Jardim da Carreira em Vila Real e o Jardim da República em Lamego, de um modo genérico, conforme os vídeos disponíveis em RTP Play. Os jardins públicos do Douro são caracterizados por uma grande diversidade de tipos. Temos jardins históricos, jardins de design italiano e francês, um horto monástico, parques de esculturas, jardins com monumentos vivos, um sem número de diversidade de jardins. Apesar das concepções paisagistas e urbanistas dos espaços verdes se transformarem ao longo dos últimos anos para uma simplificação e, eventualmente, uma redução de custos de manutenção, os jardins mais recentes evoluíram para reduzidos índices de biodiversidade e de atratividade. Os jardins do Douro classificados ocupam uma cota nacional de 1%, sendo que espero contribuir com este workshop para a educação e sensibilização das entidades responsáveis a classificarem e protegerem os nossos jardins, que, como a seguir veremos, são em muitos casos galerias de arte ao ar livre. Começo a apresentação fazendo a citação de um verso da oração à Irmã Terra de São Francisco de Assis, uma oração com cerca de 800 anos e que não deixa de estar atual nos dias de hoje. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa Irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Como vem, uma oração muito antiga e muito contemporânea, simultaneamente. Começamos a apresentação dos jardins por ordem alfabética. Embora não os apresente todos, tem aqui uma seleção que acho representativa. Comecemos então por Alijó. O Jardim Francisco Sá Carneiro é um jardim que está centrado numa linha de água corrente, uma cascata, digamos, de pouca inclinação, de água em movimento. Uma ideia muito interessante. Termina num lago acompanhado de uma escultura e é ladeado por uma grande diversidade de espécies de árvores que servem de abrigo a insetos e aves. No fundo do jardim Francisco Sá Carneiro encontramos o Jardim Dr. Matos Cordeiro, um jardim no qual podemos encontrar tílias e plátanos centenários, e o Jardim das Laranjeiras, este já numa freguesia. O jardim foi construído ao lado de um rio, no qual podemos encontrar esculturas vivas. Neste caso temos uma ali no centro do canteiro, com dois idosos a observarem ou a apreciarem uma laranja tão típica desta localidade. Passando a Armamar, temos o exemplo de um dos jardins que está associado à religiosidade, aqui com a alusão ao Imaculado Coração de Maria. Um jardim que é de pequenas dimensões, também dividido em vários canteiros, mas que apresenta uma elevada diversidade de plantas e também um jardim que não deixa de ser bastante interessante.
Depois, em carreiras residenciais, temos aqui o segundo Parque Internacional de Escultura ao ar livre em Portugal. Aqui o Jardim Dom Lopo Vaz de Sampaio, onde temos um jardim tipicamente francês, para mim o mais bem preservado da região e o mais bem cuidado. Todos os canteiros estão muito bem definidos, a geometria utilizada através da topiária também perfeita, e é um jardim que está centrado também num ponto de água, no repuxo e num lago. Nos vértices deste jardim iremos encontrar parte das esculturas pertencentes ao Parque Internacional. Aqui o Jardim da Praça do Município, onde temos uma representação em escultura da alma anciã. Depois o Lugar da Paz. Esta é uma escultura pertencente ao Parque Internacional. Depois uma outra, a Ascensão de Duas Faces. E também aqui as nossas mesas, como referi antes, uma das esculturas presentes no Jardim Vaz de Sampaio. Temos aqui também uma associação entre Robínias e os Sete Livros da Vida. Aliás, um jardim algo raro, porque esta espécie, a Robínia, já não é muito usual nos nossos jardins, embora aqui esteja muito bem representado. Em Freixo de Espada à Cinta encontramos o Fecho, junto à Torre do Galo. Aqui um bom panorama, um bom enquadramento entre o Freixo e a Torre do Galo. Depois, no Jardim Municipal, encontramos a pérgola com o maior vão do Douro. Aqui por baixo da pérgola existem bancos, é um espaço utilizado pelas pessoas, e a pérgola suporta aqui uma trepadeira a Wistéria. Também um outro exemplo da Associação dos Jardins à Arte, aqui com a evocação a Guerra Junqueiro, um grande poeta do Douro. Passamos então a Lamego. Faço aqui referência a um jardim distinto, o Jardim de Camões, que, como se consegue ver aqui através do registro fotográfico, era um jardim com elevada diversidade, vários estratos de plantas, e que hoje se encontra reduzido a 2 quadras. Aqui o Jardim Visconde de Guedes Teixeira, na sala de visitas da cidade, aqui também com alguns elementos do estilo barroco, estas 2 taças, associadas a canteiros que são substituídos sazonalmente. Depois, o Jardim da República, um jardim muito interessante de design italiano, um jardim que alberga um grande número de plantas arbóreas e também de plantas anuais, com diversos elementos. Aqui vemos o coreto em primeiro plano, e também um jardim com um enquadramento paisagístico fenomenal, espetacular, dado que, olhando em qualquer um dos pontos cardeais, iremos encontrar monumentos de grande valor histórico, como sejam o Castelo, o Convento dos Gracianos, a atual Câmara Municipal, a Igreja das Chagas e também o Santuário Nossa Senhora dos Remédios.
Ainda no jardim encontramos painéis de azulejos, essa arte tão querida dos portugueses, da autoria de Jorge Recolasso, retratando episódios da história do Douro, da história nacional também num estado de conservação lamentável. Encontramos ainda 4 canteiros, no qual foi praticada a arte da topiária de precisão. Aqui vemos uma esfera armilar com o escudo português, símbolos nacionais, que estão também, infelizmente, bastante degradados, mas que outrora apelavam e eram aqui efetivamente uma excelente obra da arte da topiária. Em Mesão Frio encontramos o Jardim de Mesão Frio, aqui também com o brasão em arte topiária, e depois, por trás deste, a pérgola mais extensa do Douro, e que também serve de miradouro, e por trás desta inicia-se o Jardim das Tílias. Em Moimenta da Beira encontramos um jardim típico do século XX, do século passado, no qual encontramos uma grande diversidade de árvores, alguma topiária, mas que é um jardim que se encontra interrompido por este entroncamento de 2 estradas principais e que atualmente se encontra em obras de remodelação. Aqui uma referência também à arte da topiária, que embora não esteja num jardim público, se encontra num jardim particular, também em Moimenta da Beira, mas que revela aqui uma grande capacidade de criação e uma grande capacidade técnica do artista, dado que este elefante tem uma altura média de 3 metros. Depois em Mursa encontramos um jardim também mais recente, do século passado. Temos aqui diversos estratos, uma pérgola, também um espelho d'água com repuxo. Encontramos também árvores perenes, de folha perene, e árvores de folha caduca, o que permite aumentar aqui a biodiversidade, o refúgio para aves e insetos, principalmente. E também a evocação ao soldado Milhões, esse herói português da Primeira Guerra Mundial. Em Penedono temos o Jardim da Avenida, é o Jardim do Magriço, o qual foi alvo de remodelação, tendo-se mantido, no entanto, a estrutura original, sendo-lhe acrescentado alguns elementos em aço com ferrugem, o que lhes deu uma vivacidade e uma originalidade muito interessante. O Largo da Devesa, também um espaço amplo, no qual é permitida a brincadeira aos mais pequeninos, no parque. Também um jardim com vários estratos. Encontramos aqui árvores de fruto, plantas aromáticas que libertam perfumes fantásticos e depois, no fundo, também algumas árvores de elevado porte. No caso, um freixo ali no centro da imagem. Temos também o Jardim da Cegonha, no qual aqui se evoca, através da cegonha, a arte agrícola árabe,
Portanto, a cegonha era uma forma de extração de água para irrigação e para consumo, que nos foi trazida durante a ocupação árabe. Depois aqui no Jardim Tosco, Tito e Cunha, temos aqui um veículo de transporte medieval utilizado na altura da Reconquista. No Peso da Régua temos também um jardim extinto, o Jardim Alexandre Herculano, aqui com uma fonte magnífica, muito bonita, uma diversidade também grande de plantas, diversos bancos. Aqui vemos também árvores sem folha, árvores de folha caduca, um espaço fresco e que ao longo do tempo foi sendo substituído pelo espaço que hoje conhecemos. Também o Parque Desportivo do Peso, uma área muito interessante, com um enquadramento muito bonito e no qual se destacam aqui esta palmeira de elevado porte e um cedro também que lá foi plantado e que também apresenta grandes dimensões. Depois o Jardim da Alameda dos Capitães, aqui que esta Alameda é um híbrido entre um jardim e um parque urbano, mas encontramos aqui parques infantis, para além dos plátanos que vemos aqui em primeiro plano, encontramos outras espécies como albízias, lódãos, viburnums, um espaço verde muito interessante também. Em Sabrosa temos o Jardim da Ribeira, da Sabrosa, um pequeno jardim ao lado da Estrada Nacional. No seu interior encontramos alguns artefactos agrícolas utilizados no passado. Depois a Fonte Luminosa, aqui não no seu esplendor, uma vez que a fotografia foi tirada de dia, mas uma fonte luminosa que vale a pena ver durante a noite. Aqui do lado direito temos uma palmeira das Canárias, atacada pelo escaravelho da palmeira, já num estado avançado de deterioração. Depois o Largo Sá Fernandes, um largo de plátanos, no qual encontramos o maior coreto da região do Douro, um coreto apto a receber orquestras. Santa Marta de Penaguião, temos o Jardim do Pelourinho, claro está, com o Pelourinho em posição central, mas também algumas gameleiras ou japoneiras, também uma tília quase centenária. Vemos também ali uma fonte de extração de água, uma bomba de extração de água, um espaço também agradável e sossegado. Em São João da Pesqueira encontramos o Jardim do Cabo, um jardim que se pensa ter sido projetado por Nicolau Nazoni, um jardim tipicamente francês, com 4 quadras, cada uma das quadras centrada numa escultura feminina que representa cada uma das estações do ano. Neste jardim também podemos encontrar 2 teixos que são 2 monumentos vivos da região. Em Sernancelha encontramos aqui uma colaboração entre a arte têxtil e os jardins, na qual as tílias estão ornamentadas
com panos de cozinha muito, de cores muito garridas e de uma forma muito original e ao mesmo tempo espetacular, que dão uma graça e uma vida às árvores e ao jardim. Temos também o Jardim do Lugar da Beira, aqui com uma escultura em posição central. Em Taboaço encontramos o Jardim Conde Ferreira, no qual está representada o Pinheiro do Paraná em melhores condições na região. Também os cágados no Lago do Jardim, que é uma atração muito original. No Jardim Abel Botelho encontramos os medronheiros mais antigos da região. Aqui vemos um deles. Também este jardim exibe arte pré-histórica através de gravuras. Em Granja do Tedo, ainda em Taboaço, encontramos um jardim histórico, uma ideia muito bem conseguida, com painéis de azulejos e acompanhados de textos descritivos, no qual faz aqui a ligação entre Granja do Tedo e o Castelo de Lamego, usando a lenda da princesa Ardínia. Em Tarouca temos o Horto Monástico, no convento de São João de Tarouca, aqui exibindo as espécies medicinais e aromáticas utilizadas na época medieval. Em Torre de Moncorvo temos o Jardim Dr. Horácio de Sousa, um jardim que, embora pequenino, apresenta também uma grande biodiversidade de espécies. Jardim que vale a pena também visitar. Em Vila Nova de Foscoa apresenta o Jardim Dom Manuel I, aqui fazendo uma evocação ao bombeiro voluntário, um jardim que termina depois ali no anfiteatro, onde também são realizados alguns espetáculos. Em Vila Real temos a Avenida Carvalho Araújo, com uma fotografia de 1950. Temos também uma perspectiva mais atual. É uma alameda com muito colorido e também muita utilização por parte das pessoas, embora esteja neste momento em obras de remodelação, sendo que se percebe que as árvores que ladeiam foram abatidas, não sabendo ainda o resultado final desta requalificação. Temos o Jardim Botânico de Vila Real, pertencente à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É considerado o segundo maior jardim em área da Europa, seguido dos Kew Gardens. Alberga cerca de 1000 espécies diferentes de plantas e aqui um espaço que, pela sua área, é muito indicado ou adequado para a educação ambiental, visto que neles se encontra uma grande diversidade de aves, de insetos, de musgos, de líquenes, enfim, um sem número de seres vivos. Jardim da Carreira é um jardim que foi construído para ser um jardim público, está instalado num socalco, é um jardim fechado, portanto a entrada e a saída estão no mesmo local.
É um jardim que apresenta um teixo fastiagata, que se vê ali por trás do candeeiro, que, dadas as suas dimensões, o torna algo raro na região. E depois, no fundo do jardim, podemos também observar 2 cedros e também estruturas de apoio, como um bar e um parque de desporto. Esta é uma das outras entradas para o Jardim da Carreira. Temos também o Jardim Diogo Cão, em homenagem ao descobridor e navegador, mas também neste jardim encontramos bons exemplares de azevinhos e de faias. Aqui é a estação, em 1905, o Largo da Estação, aqui com as plantações das árvores. Vemos também fontanários, lagos, uma miríade de canteiros de forma irregular. É um registro aqui muito interessante. E aqui uma nova visão do Jardim da Estação, vista aqui do lado da estação, no qual vemos a transformação ao qual foi sujeito com a substituição de alguns canteiros por parques infantis e campos desportivos. Espero que tenham gostado. É uma apresentação nova aos jardins aqui do Douro. E visitem-nos, apreciem-nos e usem os jardins que estão mais próximos de cada um de vós. São efetivamente espaços que nos trazem tranquilidade e qualidade de vida. Espero encontrar-nos brevemente e os meus melhores cumprimentos para todos.